Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast Lendo o Manual. Hoje um podcast todo especial, fora de data, fora de hora. E nós estamos aqui porque é um momento extremamente importante, visto que tivemos a possibilidade de ter aqui conosco um doutor e médico oncologista que está também para fazer uma proeza amanhã. Ele vai estar falando aqui sobre o que é isso, que ele vai estar fazendo amanhã aqui em Garanhuns. E vocês fiquem ligados aí, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui a respeito de inteligência artificial. Eu, que sou um entusiasta nesse negócio, acho extraordinário e eu acho que a gente vai ter muito o que conversar aqui hoje. E claro, trazendo uma pessoa especialista na área de medicina e vendo como é que tá essa ideia aí de inteligência artificial na área da medicina. Enfim, são muitas coisas que nós temos a conversar hoje. Fica com a gente aí, porque está conosco aqui o doutor Eduardo Miranda. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo conosco. Meu caro amigo Cleiton Pereira, aqui o nosso programa Lendo Manual. É um grande prazer estar aqui. Eu conheço você de longa data, né? De muitos invernos e verões aqui de Garanhuns, do passado, de muitas situações que nós estivemos envolvidos. E sempre admirei muito a sua capacidade, né, de elaboração intelectual, digamos assim, e técnica, né? Então, acho que isso se ajusta muito bem ao nosso tema, inteligência artificial, né? Você falou aí sobre a importância da inteligência artificial. Eu lembrei de uma entrevista que eu vi há 5 dias atrás na TV Bandeirantes, e o Fernando Mitre, que é um jornalista, deve ter perto de 80 anos por aí, né, talvez 75, ele chamou o presidente do Conselho Nacional de Justiça para falar sobre questões ligadas ao Conselho Nacional de Justiça. E aí foi falado sobre a inteligência artificial na justiça, né, na aplicação da inteligência artificial nos processos judiciais, que iria facilitar. Ele foi totalmente contra. Ele disse que não tinha sentido, porque justiça era ouvir e falar, justiça era julgar e não podia ter. Não tem nada a ver, né? Existe uma resistência das pessoas à inteligência artificial, inclusive no meio médico. Eu já percebi isso claramente, que existe uma resistência das pessoas com receio de perderem espaço de trabalho, perderem funções, perderem algumas colocações profissionais, né? E isso é uma coisa que a gente tem que vencer, porque a inteligência artificial é absolutamente irreversível. É isso aí, doutor. É um prazer muito grande tê-lo conosco, ver essas questões da inteligência artificial na área da medicina. De fato, a gente compreende que muitas áreas estão resistentes, visto que elas se preocupam muito mais no plano de força de trabalho, ao invés de entender claramente qual seria o princípio disso, que no meu ponto de vista em particular é diminuir a carga de trabalho braçal e diminuir o espaço de tempo de resolução de problemas. Então, por conta das pessoas acharem que a forma com que se ganha dinheiro nessa vida é apenas com o braço, deve-se ter em consideração hoje de que a gente está sendo forçado a compreender, que aí eu até, como eu faço parte do marketing digital, e muitas vezes a gente vê aí guris aí com 18, 19, 20 anos ganhando multimilhões, né, trabalhando muito mais com a mente do que com os braços. E aí muitos ficam preocupados porque passam 10, 12 anos na área de medicina e muitas vezes não conseguem nem chegar perto disso. Então isso é algo que de uma hora ou outra isso ia chegar na área da medicina e chegou, e eu acredito que isso não vai parar. Eu acho que é daqui para frente e a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender onde é que isso entra e onde é que nós nos realocamos. Eu acho que essa é a ideia, né, doutor? Exato. A gente não pode ser contra o progresso, né?
contra a evolução tecnológica. É absolutamente irracional você ser contra uma coisa que está trazendo benefício para as pessoas, para a humanidade. Qual é a característica da inteligência artificial e de outras maneiras de automação? É você fazer um grande número de tarefas repetitivas, como você disse, tarefas que consumiriam um tempo imenso, e você abreviar isso com análise de um algoritmo através da inteligência artificial e você reduzir isso para segundos. Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui no caso de medicina, certo? Na cidade do Recife já existe uma empresa que tem convênios com as clínicas de radiologia. Então essas clínicas fornecem as imagens das tomografias de tórax, que é uma grande aplicação. Uhum. Tomografia de tórax, rastreamento dos tumores de pulmão. Tumor de pulmão é o terceiro tumor mais frequente no homem, não é? Uhum. Então, apesar de ter diminuído muito o índice de tabagismo, deve estar hoje em torno de 16%, era 25%, quanto daquela campanha que teve lá atrás com o José Serra, ministro da Saúde, né? Uhum. Então houve uma diminuição importante do Brasil. O Brasil se destacou nisso, inclusive. Na Europa hoje se fuma mais do que no Brasil, né? E o cigarro, não precisa dizer, que é o fator mais importante como causa externa de câncer, né? Porque não é só câncer de pulmão, é câncer de bexiga, de colo de útero, de mama, de estômago, de esôfago, está tudo relacionado com o uso do fumo, né? De laringe, cavidade oral. Então, o que é que essa empresa está fazendo já há algum tempo em Recife? Ela faz um contrato com a clínica de radiologia, aí então são fornecidas as imagens. Uma tomografia do tórax, por exemplo, tem mais ou menos 600 imagens. Você imagine, o médico analisar 600 imagens. Então, ele pega essa tomografia, vamos dizer, 1000 tomografias, Uhum. e manda, inclusive, para um servidor que é fora do Brasil, certo? Em segundos, digamos, em pelo menos 1 minuto, já volta o pré-laudo. Já foram analisadas as 1000, já foi visto dessas 1000, 980 são normais. Já foi visto lá no algoritmo que elas são normais. Aí então sobraram 20. Essas 20 vão ser vistas pelo médico, certo? E aí ele vai fazer um laudo médico, certo? É claro que você economizou tempo, economizou dinheiro, economizou horas trabalhadas, né? Eu não sei como a pessoa pode ser contra isso, né? Não, e o que eu acho interessante nisso que o senhor está falando é que de um lado está a preocupação de que o médico tenha o seu trabalho, tenha o seu posto, mas esquece de se preocupar naquilo que de fato acontece no final da universidade, né? Aquele juramento que é por quê? Que é pela vida. Pela vida, então, peraí, quanto é que eu melhoro a vida de alguém melhorando a performance daquilo que eu faço com o algoritmo? Então, eu estou muito mais preocupado no posto de trabalho, ao invés de estarem preocupados em fazer com que isso chegue à população muito mais rápido. Então, eu acho muito interessante esses dados que o senhor nos traz. E, claro, eu gostaria que o senhor falasse ainda mais sobre essas questões da inteligência artificial na área da medicina, que eu acho que é uma das coisas que chama muito a atenção. A gente quer muito que isso avance, visto que eu acredito, pelo menos aí é um ponto de vista meu, que esses avanços trazem benefícios para o pobre. Sem dúvida. Porque a gente sabe, por exemplo, no sistema, nós temos 50 milhões de pessoas aproximadamente que têm planos de saúde no Brasil e 170 que não têm. Então é a vasta maioria. Sendo aplicado esse sistema, eu sei de um modelo que está sendo usado, mas é mais para fim acadêmico, sabe? Uhum. Não é para assistência em massa. Mas você pode utilizar, eu falei na questão da tomografia de tórax, mas você também a mamografia. O tumor de mama é o tumor mais frequente na mulher, né? A mamografia você usa aquele mesmo modelo que eu disse do algoritmo, que você vai ver 1000 mamografias, 950 são normais, já vão ser excluídas, vai ser feito um pré-laudo pela própria inteligência artificial, né? Uhum. E os outros vão ser analisados com muito mais cautela, com muito mais tempo pelo médico, né? Ele já vai chamou a atenção, essa mamografia é anormal, então vamos ver os detalhes, né? Para isso é que vai ser o julgamento dele, né? E tem outra área também que é muito utilizada, que é na prevenção do câncer de colo de útero. Você imagine, a pessoa médica colhe 100 lâminas de esfregaço do colo do útero das mulheres para examinar aquelas lâminas, ver se tem alguma célula normal, uma fase inicial do câncer do colo do útero, que infelizmente ainda
é bastante frequente no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, principalmente aqui em Recife, né? Em Pernambuco em geral. Então você vai pegar essa lâmina corada e vai passar, vai digitalizar essa imagem e vai passar no mesmo processo da tomografia e da mamografia. Então os médicos passavam horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas vendo lâminas, né? 99% das lâminas eram normais, 1% ou menos anormal. E aí você eliminou também essa questão da copcitologia. Eu fiz, na verdade, minha equipe lá da clínica União em Recife, e na época eu estava na Faculdade de Ciências Médicas também, tentei implementar através da faculdade um modelo de um algoritmo para os tumores malignos da pele. Uhum. Né? Você faz uma fotografia digital de um tumor, aí esse tumor é biopsiado, aí você tem o resultado da biópsia, aí você estabelece padrões, né? Visuais, né, fotográficos, é claro, com a câmera digital, de boa qualidade. Essas imagens são filtradas, né, se faz um algoritmo da mesma característica do tumor, e aí você, quando tiver um outro cidadão, um paciente, daqui a um mês que vem no seu consultório, você bota aquela imagem no algoritmo e vai dizer, isso aqui é um carcinoma basocelular, por exemplo, que é um carcinoma mais frequente, de tal tipo, de tal subtipo, sabe? Aí nós começamos isso numa empresa chamada Pixel, né? Que é uma coisa que eu saiba, nunca ninguém fez, né? Com esse modelo. E também fomos no César, o César lá da Recife, né? Que é uma empresa imensa, tudo, mas a gente não conseguiu ainda localizar quem é a empresa que vai implementar essa parte do software. É uma coisa complexa, sabe? Uhum. E o César, por exemplo, ele lida com empresas de milhões e milhões e milhões, empresas gigantes, né, que fazem grandes projetos. Não é esse caso, né? Esse caso é um projeto mais modesto. Mas é uma aplicação muito interessante, porque você vai pegar, por exemplo, um médico no Amazonas, ele vai ver uma imagem, vai botar lá no algoritmo e vai dizer, não, isso não é um tumor, isso é uma ceratose, que é uma lesão benigna. Uhum. Então ele vai ser útil, vai ser muito útil. Mesmo porque, vou aqui fazer um comentário aqui à parte, nós estamos com um problema seríssimo na educação médica no Brasil, porque o Brasil hoje é o segundo país que tem maior número de faculdades de medicina, e hoje só na cidade de Garanhuns tem 3 faculdades de medicina, pelo que eu sei, né? No estado de Pernambuco tem 16, né? Então é realmente muito difícil você imprimir uma qualidade de ensino médico porque a faculdade de medicina não é só a faculdade de medicina, tem um professor, um computador, não é isso, ele precisa de um hospital, precisa de um centro cirúrgico, precisa de um ambulatório, precisa de enfermaria, né? Precisa de preceptor, precisa de exame de imagem, né? Então precisa de uma estrutura hospitalar, né? Então realmente a gente está com esse problema gravíssimo aqui. Sim, eu tenho um hábito de professor antigo, né? Aí eu tenho uma sequência aqui. Uhum. Eu vou só seguir somente para a gente ser um pouquinho didático aqui. Uhum. Quando eu fui convidado para fazer, algumas vezes, né, como eu tenho interesse nesse tema, eu fui convidado para fazer uma palestra lá na academia. Eu sou membro da Academia de Letras de Garanhuns. Uhum. Né? Aí fui convidado pelo professor Guedes, que é o presidente, para fazer uma palestra com esse tema, né? Aí aplicado à literatura, né? Por isso que eu botei esse título aqui, ó, Inteligência Artificial. O fim do pensamento, interroga, né? Uhum. Você vai deixar de pensar, né? Você vai deixar de raciocinar, você vai deixar de elaborar, porque essa geração mais recente, digamos, quem tem hoje 18 anos para baixo, eu fico impressionado. Tem inclusive uma pessoa que trabalha comigo, que ela tem uma velocidade para fazer as coisas, que eu faço o seguinte, olha, vamos dizer uma hipótese, ó, faz uma pesquisa sobre o Parque do Manguezal de Recife. Aí quando passa 30 segundos ela chega, ó, tá aqui ó, a pesquisa. Eu digo, já? Eu pensei que ia demorar no mínimo 1 hora, né? Então na internet, Google, não sei o que, tá, como eu faço? Mas eu tenho a impressão que ela usa um chat GPT no celular dela, ou sei lá, ou algum outro modelo de coisa que, veja só, eu estou dizendo ela, mas pode ser qualquer uma pessoa. Não, com certeza. Eles
melhor dizendo, eles têm assim, uma afinidade muito grande pela velocidade, mas não tem a mesma afinidade pelo aprofundamento do assunto. Uhum. Porque eu, para estudar o Parque dos Manguezais de Recife, eu tenho que ler sobre ele, a história, como começou, a questão jurídica, quantos hectares tem, qual é a vegetação, né? Isso aí demanda tempo. Não tem como eu ver isso em 30 segundos, sabe? Então, esse é o risco que a gente está correndo, sabe? De superficializar a análise das coisas. Aí eu botei aqui uma pequena história da inteligência artificial, né? Que as pessoas pensam que ela é recente. Ela é de 1956, na verdade, nos Estados Unidos, né? New Hampshire. E esse cidadão aí chamado Herbert Simon, ele foi um duplo prêmio Nobel, se considera, né? Um prêmio Nobel de Economia e de Computação, né? Que não era prêmio Nobel propriamente, esse Turing. Esse Turing é um prêmio de matemática complexa, né? Ele ganhou os 2 prêmios, então ele era um cara genial. E aí ele disse isso, como fazer máquinas usarem linguagem, abstração de formas e conceitos e solucionar problemas agora resolvidos por humanos. Aí ele foi que criou esse termo, inteligência artificial. Certo? Então o que é inteligência artificial? Uma maneira de você fazer uma coisa com grande precisão e velocidade, que o humano vai passar dias ou meses para fazer, e você faz em segundos, né? Então, desde 1956 existia isso, né? Em 2019 foi inaugurada a OpenAI. A OpenAI, né, que é do ChatGPT. É o ChatGPT, mas na época o Elon Musk era um dos donos, mas depois, pelo que eu sei, ele saiu, né? E aí tem o que quer dizer o ChatGPT, né? Transforma, eu acho até boa essa palavra, para modelo de linguagem, né? Aprendizagem aprofundada, em inglês Deep Learning, né? Respostas precisas e com grande velocidade, é aquilo que eu falei, né? Então, a resposta precisa com grande velocidade e baseada no banco de dados. Agora, o que me impressionou muito quando eu comecei a ler isso e a ver foi isso aqui. Não é? Existem os algoritmos, que a gente já comentou, as redes neurais, um grande número de dados, e até que em 2022 chegou o ChatGPT, né? Que é o que a gente usa. Eu, pelo menos, uso com regularidade, né? E em 2 meses teve 100 milhões de usuários. Eu acho que nenhum sistema de comunicação, ou de informática, ou de software, ele chegou a ter um volume desse de pessoas num período tão curto, né? 5 milhões em um dia. E aí você já tem a versão que eu estou usando atualmente, acho que você usa também, a versão 3.5 e agora a versão 4, né? E surgiu o Bard, né? Que eu acho que é o que a sua secretária deve usar mais, porque ele é mais aberto à internet, né? Apesar que tem como a versão 4 do ChatGPT já é aberta para a internet. Então ela facilita muito essa questão de busca. Eu, na verdade, eu não uso o Bard, né? O do Google, eu só uso o ChatGPT, a versão 4. Então a gente está agora com 1 bilhão, ou seja, mais de um sétimo da população da Terra acessa o ChatGPT por dia, né? 1 bilhão, 1,6 bilhão de diárias. Os Estados Unidos tem 15% mais ou menos de todas essas pessoas, né? Então a gente está vivendo nesse ambiente, né, de grande velocidade da informação. E inclusive esse DALL-E ou I, né, é geração de imagens, né? Associada à geração de texto, você tem a geração de imagem, né? E outra coisa que me impressiona muito é isso aí, ó. Essa versão 3.5, que é uma versão recente, né, 2022, tem 175 bilhões de parâmetros. Já a versão 4 tem 1 trilhão de parâmetros. Olha, 1 trilhão de parâmetros. Porque uma outra coisa também que vai acontecer com relação à inteligência artificial é que, de certa forma, ela vai sendo alimentada por nós, né? Porque, por exemplo, a inteligência artificial ela não pensa por si mesma. Então, quando eu vou em busca da inteligência artificial, eu vou em busca de uma aceleração sobre um pensamento que eu tenho. Então, ela vai aproveitar a minha linha de raciocínio sobre algo e aí ela vai me trazer uma resposta a respeito daquilo que eu estou pensando. Então, por exemplo, eu quero montar uma estratégia. E aí, quando eu vou até ela, eu digo o seguinte, olha, eu estou precisando montar uma estratégia
para isso, isso e isso, mas os dados dessa pessoa é isso, isso, isso e isso. Qual seria o melhor caminho e quais as melhores viabilidades para que eu possa fazer esse caminho ser mais curto? Então, peraí, ele trouxe um monte de dados para mim, para eu poder fazer uma análise e replicar de volta para ele. Então, imagine que esse retorno já fica dados suficiente dele acrescentar ao banco de dados dele e aí fazer com que outra pessoa que viesse pensar a mesma coisa favorecesse ela porque ele já tinha feito isso uma vez. Então, como ele já tinha feito isso uma vez, então ficava mais fácil dele fazer isso de novo. Que é a questão que o senhor falou, né? Dos trabalhos repetitivos. E quanto mais repetitivo for, mais fácil vai ficando para ele, menos trabalho ele vai ficando e mais rápido também é o sistema. Mas falando de universidade, como o senhor estava falando, que até pegar um gancho aí interessante, será que o problema dessa montagem desse mar de novos profissionais que tem entrado aí no mercado por conta desse número excessivo de universidades de medicina, não seria culpa, na verdade, não do número de universidades, mas sim de infraestrutura? Em relação à carência de infraestrutura. Na verdade, em relação à qualidade do profissional. Será que o problema não é, em vez de ser o número de universidades, é a quantidade de infraestrutura que se tem? Então, tipo, a gente poderia muito bem culpar o monte de universidade que tem e o monte de curso que foi aberto. Mas peraí, isso não é bom? Então qual é o real problema? É muita universidade ou é a falta de infraestrutura, entende? Veja só, me desculpe a franqueza, mas eu estou há bastante tempo, né? Eu fui professor há mais de 30 anos, né? De 2 disciplinas na Universidade de Pernambuco, anatomia, e na Faculdade de Ciência Médica, oncologia. Então eu conheço, porque a gente vem acompanhando, né, a história das faculdades de medicina no Brasil desde 2013, ou seja, faz 11 anos, né? Em 2013, nós fizemos um movimento forte no estado de Pernambuco para discutir a questão das novas faculdades de medicina. Esse movimento foi feito dentro do CREMEP, com as 17 sociedades médicas, né? Eu levei lá, inclusive aqui eu era presidente, que era a Sociedade de Cirurgia Oncológica em Pernambuco, e as outras todas, as especialidades que você imaginar. Então foi feito um movimento forte para impedir a inauguração, a introdução de novas faculdades de medicina em Pernambuco e no Brasil, né? Só que nem o próprio Conselho Regional de Medicina, na época, vestiu a camisa dessa luta, sabe? Ele se retraiu, porque existiam muitas forças políticas que estavam envolvidas nisso, né? E muitas forças, infelizmente, eu digo com toda tranquilidade isso, comerciais. Hoje um curso de medicina, uma mensalidade é entre 10 e 12 mil. Entre 8 e 12 mil. É 10 vezes mais qualquer faculdade, ou 20 vezes mais qualquer faculdade que você imaginar. Isso inviabiliza o pequeno pobre chegar, né? De direito, de psicologia, de fisioterapia, é 20 vezes o valor de um curso desse. Então, é uma coisa, você imagine, uma turma com 60 alunos, seriam 600 mil reais, certo? Vezes 6, são 3 milhões e 600 mil por mês a faculdade recebe, certo? Porque ela tem o primeiro ano, segundo, depois quando parte para o segundo já entrou outra turma. Então, tendo chegado ao 6º ano, são 6 turmas, então são 3 milhões por mês, 3 milhões e 600 por mês. Se tiver 60, tem faculdade que tem 2 entradas, são 120, então seriam 7 milhões e 200 por mês de receita. Quer dizer, uma faculdade tem uma receita de 7 milhões de reais por mês. Eu desconheço qualquer faculdade de um único curso, né? Que tem essa receita, né? Então, você imagina que vai gastar, sei lá, 200 mil reais com funcionário, professor e tudo, e o resto é lucro. Então virou um grande negócio, né? Tem faculdade de medicina. Abriu a faculdade de medicina, abre a faculdade de medicina aqui, abre a medicina ali. E aí surgiu essa questão do custo, né? Famílias que eu conheço, que estão fazendo sacrifícios imensos, vendendo casa, fazendo cota entre os tios, sabe? Porque toda família quer ter um médico, né, na família e tal, até para dar apoio à família. Então, ficam fazendo cotas entre os tios, cada um dá 500 reais.
onde, no interior, no sertão, onde for, vende casa, vende carro. E essa despesa não é a única, né? Porque tem livro, tem transporte, tem, né? Outra coisa fundamental em relação a isso é a questão do suporte para o estudante. Eu vi muitas vezes estudantes, eu inclusive fui o primeiro diretor da Faculdade de Medicina da UPE daqui, mas só passei 15 dias, saí correndo, porque eu vi que era totalmente inviável, né? Eu estive aqui, é uma coisa realmente triste, eu estava lá, estava Dilma Rousseff, presidente do Brasil, Eduardo Campos, governador, não me lembro quem era o secretário disso, não sei, mas foi uma festa imensa, a Faculdade de Medicina da UPE em Garanhuns. Só que quando foi inaugurada a faculdade não tinha professor. Não tinha professor. Tinha 5 professores ou 4 de outras faculdades, nem era médico, não sei o quê. Aí não tinha a menor condição, sabe? Aí os alunos fizeram protesto, saíram na rua. E isso foi se arrastando durante anos e anos e anos e anos, sabe? Atualmente eu não sei como é que está a situação, eu espero que esteja melhor. Mas aí vai esbarrar no problema do hospital. Qual é o hospital que o estudante vai ver? Quem é o preceptor, o médico preceptor que vai chegar lá, pegar na mão dele para ele auscultar o paciente, fazer a cirurgia? Não tem hospital universitário aqui, né? Aí a gente cai nessa... Na questão da infraestrutura que eu bem falei, né? Agora eu fico me perguntando, viu, doutor? A gente tem hoje um nível de universidades de medicina em torno aí, como o senhor bem falou, acima dos 6 mil, 7 mil reais. E aí a gente vai para os nossos vizinhos aqui, por exemplo, o Paraguai, a Argentina, e a gente vê a questão do nível de pagamento de uma universidade lá em relação ao salário que se ganha é extremamente diferente do que acontece aqui. E isso quer dizer que lá não forma bons médicos? Forma, inclusive, porque eu conheço. Eu não só fui lá em Cidade del Este, em Assunção, no Paraguai, não só fui visitar, como fui convidado para dar aula lá, na faculdade. Faculdade privada, excelente. Então, é isso que você disse. O valor, não sei, deve equivaler a 2 mil reais por mês. Uma coisa razoável, sabe? Aqui é tudo que o Brasil é o país dos extremos, né? Ou é miséria ou é opulência, né? Ou é uma faculdade de 100 reais ou uma faculdade de 10 mil reais, né? É uma coisa que não tem o menor sentido, né? Qual é o sentido que tem ser tão diferente da lógica, né? E sabe uma coisa que eu fiz uma pesquisa? Eu sou muito curioso nessa área, doutor. E uma coisa que eu fiz pesquisa é que muitos brasileiros vão para lá, se formam. E o senhor sabia que mais de 60% dos brasileiros que vão para lá não voltam para ser médico aqui, porque lá ganha mais dinheiro que aqui? Sabia disso? Não sabia não. Mas eles ganham mais em hora trabalhada lá do que aqui no Brasil. O que eu sei é que eles saem daqui, eu conheço vários, pessoas conhecidas, né? Família que foram para o Paraguai, Foz do Iguaçu, etc., Cidade do Leste, fazer Uruguai, Argentina. A dificuldade é porque ele vai ter que fazer o revalida quando chega, né? Fazer um exame, como você ir para Portugal, para a Espanha, você tem que fazer um exame de teste para poder saber se você pode exercer a profissão. E ele às vezes tem dificuldade de ser aprovado nisso. E se ele não for aprovado, ele não pode exercer a medicina legalmente aqui, né? Agora, veja só, eu acho que é uma opção. Eu não conheço assim profundamente as faculdades do exterior, mas eu acho que é uma opção que a pessoa pode usar em relação a conseguir fazer um curso por um valor razoável, né? Não por um valor absurdo. Agora, eu tenho certeza, é claro que tem equipamento que você tem que comprar, né? Você tem que comprar equipamento para estar na faculdade, livro nem precisa mais, que ninguém usa livro, né? Você tem uma biblioteca virtual, você tem aqueles bonecos que tem, né, de anatomia, os bonecos de prática clínica, que é para fazer massagem cardíaca, aquelas coisas, aquilo tem um custo, mas não justifica isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Você, para gastar 7 milhões de reais comprando material, tem que ser muito material, né? É muito material. E tem faculdade que tem 100 alunos por ano, 120, né? Aí a gente está nesse impasse. O grande problema, eu tenho visto muito lá no YouTube, né? Eu vejo muito quando o médico virará Uber, né? Já viu isso? Não vi Uber, ainda. né? Isso cada vez... Aí tem um que diz, em 2025,
em 2026, 2027, cada um que faz uma projeção diferente, né? Mas se estreitar hoje, eu vou dizer a você, porque eu convivo com muita gente em um hospital privado que eu trabalho hoje. Há muitos médicos mais jovens, bem mais jovens que eu, recém-formados, todo tipo, e médicos que trabalham no serviço público, trabalham na universidade. Então, hoje um médico não consegue um emprego na cidade do Recife. Hoje. É mesmo? Não consegue. Quer dizer que se eu me formar hoje, não consigo um trabalho, em Recife. Você, porque eu converso com pessoas, inclusive um filho meu, que tem 35 anos, mas tem gente bem mais, que trabalha todo mundo no mesmo lugar e todo mundo se conhece, que antigamente você chegava no PSF, posto de saúde da periferia, Camaragibe e tudo, agora não existe mais, está tudo preenchido, já está andando para o interior, tipo, digamos, Palmares, sabe? Lugares mais distantes para poder conseguir. Quer dizer que no interior ainda é tranquilo, né? Mas na capital já está super lotado. Não é tranquilo não, é difícil. É difícil no interior também. Na capital, então, por exemplo, antigamente no Hospital Tipo Memorial São José, Português, você chegava lá, falava com um amigo e entrava. Hoje tem filas de médicos esperando uma vaga na emergência, sabe? Mas aí vamos supor, eu me formei médico hoje e aí eu consigo, por uma amizade, eu consigo entrar num sistema desse. Quanto mais ou menos eu conseguiria ganhar hoje? Porque aí a gente faz mais ou menos aquela ideia, quanto é que eu investi e quanto é que eu vou começar a ganhar? Eu tenho mais ou menos uma ideia de que para ser médico a gente investe em torno de 750 mil, mais ou menos isso, né? 750 mil ao 1 milhão, dependendo da universidade. Depende, também você pode precisar fazer residência. E na residência você vai precisar morar, né? Uma residência fora da cidade, fora do estado, né? Aí tem despesa, curso, né? Treinamento, eventualmente um curso no exterior, que é muito caro. Quanto mais ou menos um médico iniciante hoje consegue ganhar? Sim, um médico deve ganhar em torno de 7 mil reais num plantão, num vínculo desse, né? De 24 horas por semana, vamos dizer, né? Varia de 7 a 10 mil, depende. E aí saudável seria o quê? 3 plantões por semana? Saudável. Porque a gente sabe que no começo todo mundo dá aquela doida e vou fazer 10 plantões por semana e não sei o que, aquele negócio. Tem gente que dá 4 plantões, tem gente que... que a pessoa quando se forma, ela tá naquela sofreguidão, né? Na ânsia de... comprar apartamento, muitos estão casados com filho, né? Aí tem que... Mas é em torno disso, viu? 7 mil... Depende da prefeitura, né? Tudo isso. De 7 a 10 mil, e aí 4 plantões no máximo para esganar mesmo o médico, né? Porque 4 noites sem dormir é ruim pra saúde. 4 noites aí é complicado. Aí vai para 40 mil mês. Quer dizer, investiu 8, 10 anos da sua vida, mais 750 mil e ganhar aí em torno de 40 mil. Tem gente que acha muito, doutor. Tem gente que acha muito. Eu acho muito pouco. Eu, particularmente, acho muito pouco. Porque tem gente hoje que, tipo, não precisou nem de tanto tempo assim e consegue ganhar isso com internet. É tanto que eu acompanho Dr. Juliano Pimentel. Não sei se você conhece. É um jovem médico e ele rasgou a carteira dele para se tornar apenas cientista, né? Porque ele disse que, como médico, ele tinha muitas coisas que ele enfrentava de problema, que tinha coisas que ele não podia falar, que o órgão regulador não deixa e tal. Aí ele disse, sabe de uma coisa? E aí hoje ele ganha... cirurgião vascular, Não, ele não lembro qual é a especialidade dele, mas ele trabalha muito com medicina alternativa, né? Ele, se eu não estou enganado, ele é de Fortaleza. Como é o caso também do Dr. Dayan Siebra. Eles estão nesse mesmo patamar, né? Eu conheço. Esse aqui é vascular. Pronto. Essa turma está saindo da área de medicina para poder falar qualquer coisa e estão ganhando extremamente mais dinheiro do que sendo médico e tendo uma vida muito mais saudável utilizando apenas as redes sociais, né? O que a gente vê na nossa convivência, né, de hospital, conversando com os médicos e com os estudantes, é que eles querem realmente uma vida mais amena. Que diferente da minha, por exemplo, da minha geração, não é minha, da minha geração, era trabalhar na restauração, no Getúlio Vargas, na emergência da plantão sábado e domingo. Pronto. Esse era o padrão normal. Todo mundo fazia isso, sabe? Não era uma coisa fora do comum. A plantão trabalhar muito, fazer estágio de gratuito, certo? Sem ganhar nada. Aí hoje o médico quer ser uma profissão
que seja ele durma bem, que ele fim de semana não trabalhe e que ele almoce todo dia na hora certa e tudo. Aí tem um fluxo grande de médicos para a radiologia, né? Que a radiologia não tem contato direto com o paciente, né? Você chega lá, vê os exames. Tem o pessoal também da dermatologia, porque tem muita gente que faz estética, né? Uhum. Tem o pessoal da oftalmologia também, que é uma especialidade muito procurada hoje, né? E por aí vai. Agora, por exemplo, cirurgia oncológica, como é meu caso, aí o sujeito tem uma carga de trabalho muito grande e se for pensar em recompensa, eu até falo isso com meu filho, meu filho que ele trabalha bastante, ele trabalha muito. Diz, ó, se você pensa em ficar rico como médico, esqueça, né? Porque não vai ficar. Você pode ser classe média, viver uma vida razoável, né, do ponto de vista. Na verdade, dá para viver como um rico a nível Brasil, né? Porque o nível de rico do Brasil ganhou acima de 7.500, então a nível Brasil você ser rico é fácil, né? Exatamente. Mas aí, voltando à nossa relação e a nossa conversa sobre inteligência artificial, o senhor tá para publicar um livro, né, amanhã? Na verdade, esse livro é porque eu tenho uma ligação muito grande com a parte, desde criança aqui em Garanhuns, né, com a parte agrícola, pecuária, né, porque tinha tios meus que eram donos de fazendas aqui bem conhecidos, em São Pedro, ali perto da Serra do Tará, por ali, aqui no Taquari. Então eu sempre vivi com animais, com boi, com vaca, não sei o que, cavalo, tal, criação, plantação. E aqui a gente tem uma propriedade chamada Fazenda Borges, aqui perto da Fundação Bradesco. Eu tenho desde 11 anos. E como existia a história do café em Garanhuns muito forte, né? Eu comecei a plantar café e comecei a me interessar no assunto e a ler bastante, a conversar e a conhecer pessoas que plantam café, ou que cultivam café, e frequentar exposições, né? Aí eu comecei a plantar café e a partir desse interesse eu comecei a ler sobre o café tudo, comecei a coletar o material e fiz um livro, né? Não é um livro que não tem a pretensão de ser um tratado nem de agronomia, nem de história, sabe? É apenas observações que eu fiz sobre a história do café, da cafeicultura no mundo, em Pernambuco e em Garanhuns e região, né? Que pega Garanhuns, Brejão e Piracicaba, e eu me surpreendi com muita coisa, né, que eu vi ali, que eu não sabia nem que existia, né? Visitei as fazendas antigas de Brejão, né? E daqui também, fotografei e tal, conversei com pessoas, né? Na verdade, esse livro foi escrito a 4 mãos, né? Porque o Carlos Fonseca, que é um pesquisador aqui de Garanhuns, é escritor, cinegrafista, é um bocado de coisa ele. É uma pessoa muito inteligente, muito culta. Ele me ajudou muito, né? Porque ele fez a coleta de muitos dados importantes, né? Que eu fui juntando e fazendo o formato do livro e acrescentando coisas. Tanto que ele está como coautor desse livro comigo, né? Carlos Fonseca. E a gente vai lançar amanhã na Academia de Letras, que é lá na Rua 15, às 17 horas. Naturalmente você... E todos convidados, você é um né? convidado VIP. E todos estão convidados, né? A gente vai apenas fazer um rápido comentário sobre o livro e fazer um pequeno coquetel lá. Eu acho interessante essa questão de mencionar até essa sua publicação agora, porque diz respeito ao momento que a gente está vivenciando também da inteligência artificial, né? Hoje a gente tem um número de publicações crescente no quesito de livros feitos a partir de inteligência artificial. É tanto que hoje, para publicar na Amazon, ele já tem um algoritmo que avalia se aquele tipo de conteúdo foi gerado via inteligência artificial para distinguir. Tem. E se você entrar com algum livro que você não diga a eles que o seu livro é reprovado. Então eles têm a avaliação de que o livro foi feito por você e corrigido por inteligência artificial, ou se foi totalmente feito por inteligência artificial. Rapaz, eu não sabia que isso era possível. Não. Quer dizer, o meu não foi feito com inteligência artificial, não, mas eu acho que muita gente está fazendo, né? Exatamente. Muita gente se utilizando da velocidade da inteligência artificial e produzindo muita coisa. E por incrível que pareça, para se produzir hoje com melhor qualidade acerca do ChatGPT, por exemplo,
o melhor para esse tipo de alternativa seria o 4. Porque o 3 ele é bem resumido em relação a uma construção mais prolongada de linha de raciocínio. Mas, por exemplo, eu utilizo a inteligência artificial para corrigir. Eu já não pago mais a pessoas para corrigirem os meus escritos, né? E aí eu sou hoje, me posiciono hoje e estou em busca de ser o maior promotor de novos escritores do Norte-Nordeste. Por sinal, eu estou mentorando uma psicóloga, que foi até ganhadora do prêmio aqui, o prêmio Acme, que eu criei para melhores profissionais da área da saúde. E fui chamado também por Dr. Bartolomeu para a gente produzir um livro, né, sobre a história dele. E aí tem uma outra menina que trabalhou comigo no Bartolomeu Kiduti. Era para termos começado há 3 semanas atrás, só que aí ele foi a São Paulo e disse que só começaríamos de fato quando ele voltasse a São Paulo, que tinha um algo lá da esposa dele que precisava ele ir e tal, e não sentamos para dar início, mas ele já deixou praticamente pronto para a gente começar a startar quando ele voltasse. Que é justamente essas questões que eu digo. Eu não preciso utilizar a inteligência artificial para fazer um livro de forma rápida. Eu preciso utilizar mecanismos e métodos. Então hoje, por exemplo, eu gostaria muito de encontrar um analfabeto que quisesse escrever um livro. Eu queria muito. E eu produziria esse livro para ele de uma forma muito simples. Como eu faria isso? Primeiro, eu buscaria saber qual era a intuição dele de escrever esse livro. Depois, montaria um esqueleto sobre uma trajetória, começo, meio e fim do que ele iria falar. Depois faria uma série de questionários a respeito daquilo que ele gostaria de falar, filmava tudo e aí começaria a perguntar e deixar ele falar à vontade. Depois captar tudo aquilo, reproduzir aquilo para texto, reorganizar e depois ele teria um livro de autoria própria dele, porque as palavras são dele, a fala é dele. A única coisa que não seria a organização do livro seria muito, muito prático, né? Pra você ter ideia, esse livro, Prêmio Acme, foram 7 lives. As lives foram em torno de 1 hora a 1 hora e 15. E é um livro de quase 180 páginas, que a gente produziu baseado num bate-papo. Então tem muito conhecimento, tem muita coisa, é riquíssimo de conteúdo médico. Até tem um amigo meu que está fazendo fisioterapia, não fazendo como estudo, fazendo o uso, né, da fisioterapia. E depois de ler o livro, ele viu que a fisioterapeuta dele estava fazendo corretamente, diferente do que tinha acontecido comigo, que eu fiz fisioterapia porque eu fiz cirurgia de joelho, né? Num acidente de moto, então quebrei o joelho, tive que fazer uma cirurgia de joelho, Dr. Saulo que fez a cirurgia, e houve uma falha na fisioterapia e, por exemplo, eu não consigo encostar o meu calcanhar no bumbum, não consigo. E conversando com o quiropraxista, que também é fisioterapeuta, ele falou que isso era preguiça de fisioterapeuta não querer meter a mão na massa. Então veja, um bate-papo entre eu, que sou um leigo da medicina, mais um cara ligado à medicina, a gente pôde extrair riquezas que um leitor pôde avaliar se aquilo que uma fisioterapeuta estava fazendo com ele era de fato o correto. Então esse conhecimento para ele foi enriquecedor, porque ele disse, poxa, realmente ela está fazendo muito bom, às vezes dói, não sei o que e tal, mas ele percebeu que aquilo que ela de fato estava fazendo era verdadeiro, era correto, era certo. Coisa que eu não tive, porque se eu tivesse tido esse conhecimento lá atrás, eu tinha dito fisioterapeuta, epa, vem cá. Para você ver que realmente o que comanda o mundo é o conhecimento, né? A informação, o conhecimento, né? Exatamente. Agora, às vezes, isso é aplicável inclusive ao profissional, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que não têm o conhecimento nem técnico adequado por algum motivo, né? E deixa de fazer algum procedimento que vai trazer prejuízo, essa falha para a pessoa, né? Para o paciente, né?
que eu acho que deixa até o paciente mais tranquilo, né, doutor? Se ele chega sabendo o que é que o senhor vai fazer, ou mais ou menos o que o senhor vai fazer, quando o senhor começa a fazer, ele vai dizer, opa, realmente é isso, realmente é aquilo. Eu acho que passa, de certa forma, uma tranquilidade pro outro lado, não? Hoje é mais ou menos comum um paciente chegar já tendo uma ideia aproximada. Tem alguns que têm muitas ideias, que às vezes se confundem, né? Porque você não tem a capacidade de filtrar a informação bem, aí você às vezes interpreta de uma maneira errada. Mas muitas vezes é positivo isso para o paciente, para o médico, porque tem tais opções e facilita, porque a medicina não é fixa, não é matemática. Existem vários pensamentos, várias opções, várias possibilidades que você tem que apresentar e combinar com o paciente o que é que ele vai querer para ele, né? Eu botei até aqui uma... eu achei muito interessante esse artigo, que é agora 2023. O que é que a inteligência artificial pode ver nas tomografias que humanos não podem ver? Ou seja, ele chegou aí... Quer dizer, a possibilidade da inteligência artificial ir além, né, do humano? Superar. Ou seja, ele chegou aí num ponto em que a inteligência artificial superou a capacidade humana de interpretação de tomografias, né? E aí ele mostra vários critérios, tá vendo? Os cortes tomográficos, que realmente isso já existe há algum tempo, esse questionamento, dizendo o seguinte, que a pessoa humana tem um limite imposto pelo cansaço visual, pelo cansaço mental, porque não dormiu de noite, porque está apressado, então de repente ele deixa escapar alguma coisa, no caso de uma tomografia, por exemplo, que a inteligência artificial não cansa. Ela vê 1.000 exames, exatamente. 10.000, 100.000 e não cansa. Então, eu até ia falar e terminei esquecendo, eu fui para a Espanha há uns meses atrás e achei até engraçado, fotografei, gravei. Eu estava em Madrid, num restaurante comum. E um restaurante comum, não era restaurante de luxo, nem restaurante normal. Aí veio um Fred Flintstone, né, aquele robozinho, para trazer o prato. O cara dava o comando lá, um prato de, sei lá, de salada na mesa 3. Aí vem um robô mesmo, né, com rodinha embaixo, com uma prancha assim dentro e o prato dentro, né. Aí ele chega na mesa, para, aí você puxa o prato. Eu achei aquilo ali um negócio, algum garçom perdeu o emprego, né. Aí depois fui pagar a conta com dinheiro, né. Aí você bota lá a cédula, aí sai o troco, e sai a moeda, sem passar por ninguém, né? Não tem caixa, não tem nada, é tudo automatizado. Então é uma coisa interessante que está acontecendo, né? É que uma coisa que eu acho interessante disso, eu acho que é o mesmo exemplo que eu posso dar a respeito do que o senhor está vendo aí. Eu já trabalhei na área de perfumaria, né? Vendendo perfume. E a gente tem uma capacidade de conseguir distinguir de fato cheiro se for em sequência no máximo 4. Se for acima disso, a memória olfativa da gente já não é mais capaz de distinguir tanto. A gente vai perdendo por conta da mistura que a gente vai fazendo. Aí diz, não, cheire o café, não sei o quê. Não resolve absolutamente nada. Resolve. O que na verdade resolve é um tempo que você tem que dar para depois voltar e cheirar mais. E aí sentir de fato a diferença. Então é justamente isso que acontece, né? Esse cansaço do humano é totalmente diferente do computador. Do computador. O computador não cansa, não tem... Pode passar um mês ali que ele não vai cansar, né? Exatamente. Olha, outra aplicação interessante é essa aí que eu vi também recentemente. É o reconhecimento facial. Inclusive, você tem o reconhecimento facial automático em fração de segundo, né? E eu vi, por exemplo, até em Maceió, um prédio residencial, que mora um parente meu, que já está funcionando há muito tempo com reconhecimento facial, e vi na cidade do Recife, ali no Recife Antigo. Tem muito problema de roubo. Então eu estive lá recentemente perguntando às pessoas a respeito do roubo. Está tendo muito roubo aqui, como é que está? Ele disse, olha, depois que botaram as câmeras com reconhecimento facial, diminuiu muito o roubo. Porque não só o sujeito fica inibido com a câmera, como ele efetivamente pode ser reconhecido.
bota no banco de dados lá e vai dizer, é José Xavier dos Santos, mora na rua tal, número tal, acaba vai lá buscá-lo, né? Aí, então, para evitar roubos, né? A gente, como vive num lugar que tem um índice de violência, De violência, né? De banditismo muito alto. Isso aí é outra coisa, ó. As vagas que a inteligência artificial vai tomar. Isso aí são coisas que eu tirei aí no Jornal da Bandeirantes, né? Então você vai ter que se moldar a uma vaga criada por essa situação, né? Isso aqui, eu não sei se você gosta de cinema. Eu gosto muito de filme policial, tipo 007. Gosto também demais. De ação, né? Aí tem esse sujeito aí, Jason Statham, né? Statham. Que é aquele carequinha que é bem conhecido, né? Então ele tem esse filme aí, ó, de 2022. Que é o do Audi, né? Aquele que faz os filmes com o Audi, né? Exatamente. Então, gosto demais do filme dele. Ele mostra exatamente um golpe de 10 bilhões de dólares que foi dado porque quando tinha um comando de voz para iniciar a transmissão da transferência do dinheiro de uma conta para outra, ele fez uma inteligência artificial com a voz do sujeito que não era o próprio, certo? O golpe que ele deu, ele pegou o sujeito, botou a voz, ele comandou a transferência, abriu a senha e mandou os 10 bilhões de dólares para outra conta, sabe? Então, até no cinema tem isso aí. Isso é uma coisa que pode acontecer. Sim, claro. Na prática, né? E até gera um problema de segurança, né? É porque hoje as questões de segurança devem ser mais relacionadas a coisas que sejam mais palpáveis. Porque, por exemplo, hoje uma imagem já não é tão seguro. Uma voz já não é tão seguro como era antes, né? Hoje eu acho que mais complexo seria uma digital, uma retina de olho, não sei como é que tá mais ou menos. O próprio reconhecimento facial, né, pode ter um grau de segurança, não sei até quando, né? Não tem mais. Hoje o reconhecimento facial já não tem mais, porque tem aquelas máscaras que fazem, né, com aquelas texturas e tal, já não é mais tão seguro. Eu acho que 007, do olho talvez ainda seja, do olho. Mas aí vai surgir um recurso. Eu até ia botar aí pensei que tinha colocado. Teve uma coisa muito interessante domingo. Com o presidente Biden, né? Teve um rumor aí na internet durante 2 dias de que ele tinha morrido. E que aquela mensagem que ele mandou para Kamala Harris, que é a atual candidata, tinha sido uma imagem, uma voz de inteligência artificial, né? Foi feito um discurso de inteligência artificial que ele já estava morto, ou estava muito doente, ou estava com AVC, não sei o quê. Aí isso ficou circulando, né? Inclusive, esses sites que eu acho muito bons disseram que podia estar acontecendo isso, né? De repente, apareceu ontem à noite, não foi? O Biden na Salão Oval da Casa Branca falando. Aí eu fiquei olhando assim e digo, será que isso não é um boneco de inteligência artificial? Aí você já não acredita em nada mais, né? Eu acho que botaram um boneco, que é possível fazer isso, botar a figura dele, um vídeo, e botar a voz dele, falando, e ele lá em outro lugar, deitado na cama, ou sei lá, fazendo o quê, né? Então a gente está num terreno extremamente pantanoso, né? Hoje a gente está num nível de dificuldade com relação a esse surgimento das inteligências, principalmente de imagem e de áudio, que é perigosíssimo, né? Perigosíssimo, principalmente se for utilizado para o mal, né? Vai, com certeza, principalmente pelo lado que não tem filtro, pelo lado que não tá nem aí para a seriedade, para o respeito com a sociedade, enfim. É tanto que a gente viu agora nos Estados Unidos o que aconteceu com o Donald Trump, né? Aquilo ali, falha de um serviço secreto, grosseira, só pra quem gosta de ouvir carochinha. Porque, sinceramente, aquilo ali foi, de fato, planejado pelo próprio serviço secreto de, não, deixa a válvula aí pra gente eliminar, porque parece que não vai ter jeito, né? E para quem conhece a história dos Estados Unidos, quem conhece, você deve ter visto, houve um documentário muito detalhado do como é?
Aquele site, tem um site muito bom, que não me ocorre agora o nome, que faz estudos. Brasil Paralelo? Brasil Paralelo, do Brasil Paralelo. Uhum. Um estudo sobre o assassinato de Kennedy, né? E qual foi a conclusão final agora, há poucos anos, né? Porque agora foi resgatado o último áudio perto de uma moto da polícia que estava ligada e eles ouviram o tiro e tal, fizeram um estudo. É que quem mandou matar Kennedy foi Lyndon Johnson, o vice-presidente de Kennedy, que tinha ligações com a máfia, certo? Então, você vê o nível do negócio. Aí depois veio o tiro em Ronald Reagan, né? Depois veio Foi o de Reagan que mataram também o irmão que iria assumir no lugar dele? Não, aí Ou foi de Kennedy? Kennedy. De Kennedy. Robert Kennedy foi assassinado também. Foi o atual presidente e o outro que ia assumir, não era? Que despontou como uma grande liderança. E mataram Então também. é o seguinte, se não consegue vencer a eleição dele, vamos matar. Isso na nação mais desenvolvida do mundo. A maior democracia do mundo. Isso aconteceu também no Brasil, isso aconteceu em vários países agora, na Venezuela e tudo. Então, veja só, isso é um terreno minado, né? Isso é um terreno minado, que onde é que está, né? Onde é que está o encaminhamento normal das coisas, a eleição, a campanha política, né? Eu acho que o Donald Trump está sem dormir, né? Isso. Porque ele é altamente vulnerável, né? Não existe ninguém imune ao atentado. Ele escapou milagrosamente, né? Aí o pessoal diz, não vai ganhar a eleição, então eliminar. Aquele negócio ali, até para uma pessoa, eu sou atirador desportivo, eu tenho uma certa noção básica, né? De balística e tal e tudo, mas aquilo ali, o camarada foi visto com um rifle em cima do telhado, subindo o telhado. E o policial viu, avisou o serviço secreto e ele subiu no púlpito lá. Não era nem para subir, né? Cheio de falha grosseira. Aquilo ali não precisa nem ser especialista, né? E eu vi até um atirador aqui, esportivo, no Brasil, fez um vídeo sobre a questão do caso, utilizando uma arma parecida. E aí ele fez mais ou menos a distância, com mais ou menos as mesmas circunstâncias e com o mesmo espaço de tempo. Ele não errou um tiro sequer, dos 6 em sequência, nenhum punho assim, ó. 6 em sequência. Aí ele disse, não, vamos supor que fosse outra arma. Ele fez uma carabina, ele fez num fuzil R15, ele fez até de pistola. Até de pistola ele teria acertado o Trump naquela distância. Até de pistola. Então, quando a gente olha para Trump escapar daquilo ali, não tem outra coisa senão a mão de Deus. Sem dúvida. De fato. Sem dúvida. Foi na hora que ele fez assim que o tiro passou. Foi. Ali, Imagina uma bala daquela passar zunindo na orelha do camarada ali. Misericórdia. Ele estava morto. Agora, o que é mais interessante, que eu acho, fazendo um parênteses aqui, é que o pessoal está dizendo, o pessoal da imprensa isenta, que está um grupo de WhatsApp na imprensa, né? Brasileira e americana, né? Aí tem um jornalista tudinho, por exemplo, do New York Times, daquelas revistas, daqueles sites, CNN, não sei o quê, bota tudinho no WhatsApp. É para dizer que ele escorregou e caiu. É para dizer que ele caiu e estava com o rosto com sangue. Não tem negócio de tiro. Que tiro? Ninguém viu tiro. Ninguém viu tiro. 6 tiros de fuzil, ninguém viu tiro. Jornais, Globo, Folha de São Paulo, Já de São Paulo, o UOL, é tudo a mesma coisa. Parece não, eu tenho certeza que eles têm um grupo mesmo, né, de WhatsApp, mas é um grupo que se comunica, vamos todo mundo dizer isso. Escorregou, caiu e estava com os rostos sujando. Não vamos falar em tiro, né? Um estalo, o cara disse. E aquele César Tralli foi pior ainda. Porque eu estava no hospital e vi ele falando. Houve um tiro, tal, um estalo, o que parece ser um tiro. E o atirador foi assassinado. E uma coisa que eu acho interessante é que ontem, assistindo o Gayer, né, que é o deputado, como é o Gustavo Gayer, ele está nos Estados Unidos, e ele disse que a pedreira que vem aí para poder Trump ganhar não é moleza, porque ele disse, olha, sabe coisas assim que eu nunca seguiria e nunca queria que aparecesse para mim? Ele está nos Estados Unidos e está sendo bombardeado pelas mídias sociais da Kamala. Absurdo. Assim, é coisa que ninguém sabia quem era, sabia que existia. Vem um turbilhão aí
que ele disse assim, ó, o sistema se levantou de uma maneira fora do normal, porque chegar as mídias sociais, bombardear alguém que não faz o mínimo de sentido de ver aquilo, é algo fora do normal. Então, quando a gente olha para a questão política, e esse é um dos fatos que me fazem ainda mais libertário, né, de acreditar que uma vida sem Estado seria uma vida muito mais segura, seria uma vida muito mais equilibrada, onde muitos têm um medo de dizer, não, mas teria o monopólio, o cara compraria tudo. Tem monopólio pior do que o Estado? Pois é. Eu acho que não existe monopólio pior do que o Estado. Ele faz um verdadeiro saque no bolso do cidadão sob a forma de taxas, impostos e tributos, né? É um saque mesmo. Ele saqueia as pessoas, né? E pega esse dinheiro e joga no lixo, né? Que ele utiliza muito mal o dinheiro, né? Mas aí, voltando para a inteligência artificial e a questão literária, o senhor ia trazer a questão do livro? Eu só fiz uma coisa só para ilustrar aqui. Eu peguei História de Garanhuns na versão 4 do ChatGPT. Sim. E em 4 segundos exatamente saiu essa história aí, sabe? Aí eu li Garanhuns, na região do Nordeste, são coisas todas gerais, né? Clima quente da região. Agora tem uma coisa aqui que eu acho que não corresponde, pelo que eu sei, né? Que é essa plantação de cana-de-açúcar. Especialmente cana-de-açúcar. Eu não me recordo que tivesse alguma referência que eu tenha lido, né? Posso estar errado. Mas sobre cana-de-açúcar não, sabe? De Garanhuns ter produzido cana-de-açúcar. Aqui era pecuária, era café, era algodão, né? Historicamente. Aí tem aqui... São coisas genéricas, né? Não tem coisas assim mais detalhadas, né? Aí, crescimento, tem outra coisa aqui, o cultivo do café, milho e feijão. Foram atividades importantes, aí tá certo, né? E aí o que é interessante é, numa hora como essa, aí o senhor diz assim, eu não lembro de ter lido o ChatGPT alguma coisa a respeito de cana-de-açúcar. Aí ele vai, desculpa, pode ser que eu tenha acrescentado alguma coisa que... Quer dizer, o senhor já deu mais uma informação para ele que ele não tinha. Que talvez essa informação de onde veio pode não ter sido alimentada da forma correta. Mas aí o senhor já corrige e tal, entendeu? Chamou a atenção porque são informações genéricas, né? Não são informações... Por exemplo, foi Luiz Burgo que implantou a cafeicultura em Garanhuns, sabe? Os prefeitos importantes de Garanhuns foram tal, Celso Galvão, sabe? A hecatombe, eu estranhei que ele não falou na hecatombe, porque isso está no livro de história, né? A hecatombe de Garanhuns, né? Entendeu? Essas coisas. Mas aí também tem a ver com como o senhor perguntou, né? Porque tem muita coisa que você só explora ele, de fato, se você souber perguntar corretamente. Tem muita gente que acha que a inteligência artificial, eu vou lá e pergunto algo, e de repente sai tudo. Tem que se ter um cuidado de se perguntar com especificidade. Né? Exatamente. Para poder obter mais informações. O restante tá tudo dentro do esperado, né? Pode crescer, tá, as igrejas. Agora também esse negócio aqui de orquídeas eu não sabia não, sabe? Mas o negócio de orquídea Garanhuns já teve, realmente. Já teve, né? Eu digo isso porque quando eu estava pesquisando os prefeitos, né? Quando eu fiz o documentário sobre os 30 anos, né, Hudson? Foi 30 anos? Foi. 30 anos de FIG, a gente foi buscar informações de todos os prefeitos que passaram desde a construção do Festival de Inverno até o momento em que nós estávamos fazendo, que seria o 30º, na verdade. E aí eu vi essa questão de orquídeas. Realmente. Aí, só para completar aqui poeticamente, né? Aí eu botei uma poesia sobre Garanhuns. Aí ele fez essa poesia, que é muito singela, mas eu achei interessante porque ele falou coisas, né? Tem uma rima aqui meio repetida, sabe? Nordestino, divino, cantar, preservar, ancestral, igual, sabe? Mas ele fala das tribos, tá vendo? Ele pegou as informações da história, o Relógio das Flores, Festival de Inverno, Cristo Magano, tá vendo? Então, realmente, esse ChatGPT é muito sabido. Nesse caso, por exemplo, se fosse para eu pedir, eu pedindo, eu diria o seguinte, ChatGPT, eu gostaria que você construísse uma poesia sobre Garanhuns
não seja repetitivo, envolva sentimentos, traga uma linguagem que uma pessoa de 10 anos possa compreender e faça com que a pessoa se envolva desde a primeira palavra à última. E aí eu estaria algumas nuances relacionadas àquilo que eu queria que ele fizesse. Então, não seria um pedido genérico. Eu daria especificações mais precisas para ele não cometer erros, por exemplo, de inteligência artificial. Agora, veja só. Ele criou um título, Garanhuns Terra de Encantos. Fez uma poesia, né? Uma poesia que tem coisas de Garanhuns que a pessoa identifica facilmente. E qualquer pessoa pode dizer, essa poesia fui eu que escrevi. Isso. Quem é que vai dizer que não foi? Exatamente. Botou o nome ali embaixo, acabou, já era. Isso aqui foi o Paulo Figueiredo falando sobre a voz artificial de Biden, né? De Biden. Poderia ser uma voz artificial. Essas coisas. E aí amanhã o nosso 17 horas na Academia de Letras, rua 15 de novembro. Essa aí é a capa, não é nem a capa definitiva, sabe? Essa aí é a boneca do livro. Uma coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor agora a respeito do livro em si, essa ligação do senhor com o café é apenas cultural no sentido literário, histórico, ou diz respeito também à questão gastronômica? Também comercial, né? O senhor, no caso, gosta de café? Gosto. Eu não vou dizer a você que eu sou um barista, sou um especialista em café. Eu tenho um filho, que é médico também, Paulo, que ele é especialista em café. Ele conhece todos os tipos de café. Se ele for tomar um café com você, é pelo menos 1 hora daquela metodologia, daquele ritual, para poder chegar na xícara, sabe? Tem um café com não sei o que, eu não tenho essa característica. A minha parte é a parte agrícola, que aí essa sim eu gosto, estudo. Tem um agrônomo lá, doutor Orlito Leite, que é um cara muito bom, é um administrador, Gildo Viana, pessoal que me ajuda muito. Mas eu vejo a parte agrícola e a parte comercial. A parte comercial é o seguinte: hoje, no meu entendimento, a melhor cultura que tem é café no Brasil. Sim. Né? Eu fui a Minas Gerais, esses cimentos que eu trouxe para aqui vieram de Minas Gerais, da Fundação Pro Café, que são cimentos de altíssima qualidade, produtividade, resistência à doença. Então eu fui lá, visitei muitas fazendas e vi a técnica, o plantio, o espaçamento, irrigação, tudo isso. Né? São irrigados esses plantios que eu tenho aí, dois tipos de café que eu trouxe de lá, de Minas Gerais. Então, o café hoje, para você ter uma ideia, existem 2 empresas que eu conheço, que eu fui visitar essas pessoas. Sim. E conversei, inclusive Rômulo Falcão, que você conhece, é meu sócio nesse empreendimento aí, e ele conhece essas pessoas. É o seguinte, eles pegam o café daqui, de onde for, Coffee e Café, são 2 empresas, todas em Recife. Eles pegam o café, seja de onde for, ele faz a secagem do café, faz a classificação, saber qual grão homogêneo, etc. Café especial, depois a torrefação e depois a moagem, certo? Aí empacota um pacote a vácuo e comercializa. Então hoje 1 quilo de café especial em média é R$100. Entendeu? Então se tiver uma produção média por hectare de, vou dizer uma conta ruim, 40 sacos de café por hectare, você tem uma rentabilidade melhor do que qualquer coisa que você imaginar na parte de agricultura. E é uma cultura perene, né? Todo ano vai ter safra. A tendência é valorizar mais o café. E a gente quer fazer exatamente isso, o café especial, né? Ou fazer a gente lá mesmo, ou levar para eles fazerem e comercializar esse café especial. Hoje tem algum tipo de café que o senhor diz assim, poxa, eu sou muito apaixonado por esse tipo de café. Hoje eu tenho um café que eu gosto muito, né? Eu sou um curioso de café, como o senhor bem falou, não sou um especialista, mas eu sou um curioso, não tomo café com açúcar, de jeito e hipótese nenhuma. É a primeira condição, não tomar açúcar. E aí, se tem açúcar, não tem como saber o sabor de fato que o café tem, né? E hoje
Eu tenho um preferido, que é o Morgajo do Três Corações, né? Que é o gourmet deles. Pra mim, é um dos melhores que eu já tomei até o momento, né? Já tomei vários gourmet, já tomei extra forte, já tomei tradicional, que infelizmente são os bem de baixo mesmo, são aqueles que a gente não pode nem classificar como de qualidade. Mas os gourmetizados, por exemplo, que são aqueles que trazem doçura, que trazem aromas, que trazem sabores diferenciados, o Morgagem para mim é extraordinário do Três Corações. O senhor tem algum que o senhor... Agora veja só, o café arábica, que é 80, 90% dos cafés que são plantados no Brasil, inclusive esse é arábica, né? É um café chamado Arara, que é a semente principal que a gente tem, e o café Guará, que é outra semente, outra variedade. Essas são variedades que teve décadas de estudo da Embrapa, da Fundação Pro Café, para chegar nesse nível. Então, o café é complexo, sabe? Você tem que pegar assim, o fruto, colher na época certa, com um grau de açúcares e de umidade adequado. Não pode colher nem antes nem depois, sabe? Às vezes está maduro uma fruta e o vizinho tá verde, sabe? Tem que fazer a coleta seletiva, aí precisa de mão de obra, tá? Isso aí é uma sequência de eventos que você, desde do grau de maturação da fruta até a secagem, que é outra coisa, se chover, se tiver poeira, se tiver ventos, modifica, sabe? Depois a classificação do café, depois a classificação é importante, porque são máquinas, sabe, que classificam as sementes, que são todas homogêneas, que não tem rachadura, que tem um tamanho mínimo, etc. Aí tudo isso implica na qualidade final que você falou, sabe? Agora, eu pessoalmente não gosto daqueles cafés que o pessoal está usando muito, sabe? Eu fui para uma feira em Brasília, café com frutas, café com maracujá, café com ameixa. Eu também não curto muito isso. Eu não curto não isso, porque eu acho que aí perde a característica do café. Agora, as várias modalidades de sabor de café, certo? Aí sim, você tem que valorizar, né? Por exemplo, eu também sou muito curioso com relação a tipos de café que você utiliza, como por exemplo no expresso. Aí eu tenho aquela prensa também, que se faz com prensa, que é filtrada, pronto. Aquilo ali eu também venho fazendo alguns tipos de testes e provando várias possibilidades, e eu acho impressionante. Não, é um sabor muito bom. Agora eu não disse uma coisa importantíssima, que eu ia dizer, esqueci. Sim. Hoje, no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, tem 2.000 cafeterias, na região metropolitana. Toda esquina tem. E cheia, tudo cheio. No estado de Pernambuco hoje, o pessoal da CAF, do café, dessas duas empresas, não tem café para torrar. Acabou, esgotou tudo em Taquaritinga, Piseiro, Miracica, Garanhuns, acabou, não tem. Então, o meu desejo é estimular as pessoas daqui, porque eu conheço muita gente de famílias tradicionais de café, Barbosa, o pessoal lá de Miracica, o pessoal lá de Brejão, muitas famílias antigas, né, que são plantadores de café e que deixaram de plantar. Eu estimulo muito que eles plantem, porque não vai faltar quem compre, não. Sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante eu tenho um amigo que ele é professor de idiomas. E ele gosta muito de viajar o mundo. Ele viaja como mochileiro. O negócio dele é viajar como mochileiro, ele só gosta daquele estilo. E assim, ele de vez em quando dá doida nele, aí ele vai e passa 2 anos num país, aí depois passa 2 anos em outro, aí depois volta para Garanhuns, aí fica por aí, ele fala 14 idiomas. Eita. Esse cara é muito desenrolado, é até jovem, ele deve ter seus 40 anos mais ou menos, 40 e poucos por aí. E ele disse, Cleito, eu fui trabalhar na França por um tempo. E quando eu cheguei na França, eu vi lá exposto, num lugar, sabe, de destaque mesmo, um café, e eu achei interessante, que era café de Brejão. O valor que as pessoas dão ao café de Brejão lá na França, ele disse que era coisa assim de estar tomando ouro. E quer dizer, é justamente isso que o senhor está falando aqui, esse estímulo do café que é produzido aqui, que foi deixado de lado, eu acho isso um absurdo, porque não é só a questão do plantio também. Vamos e convenhamos, além do plantio tem a frente de trabalho.
né? Que a gente está deixando de lado, essa frente de trabalho poderia estar, e aí muita gente não vai plantar porque diz, não arrumo pessoas para trabalhar. As grandes plantações têm mecanização, né? E as pequenas também, sabe? Tem uma máquina feita uma roçadeira que tem uma mãozinha assim de planta. Ela colhe já. Assim. Eu já vi, eu acho que não sei se foi no Globo Rural, até um colhedor de café ganhando 5, 6 mil conto com uma maquinazinha dessa. E o dono lá, ele fornece a máquina pro cara pagar a máquina e a máquina depois ser dele. Em Minas, naquela região, Três Corações, Três Pontas, Varginha, que é onde eu fui e andei um bocado lá, só uma cooperativa tem 75 mil hectares plantados de café. Sabe o que é 75 mil hectares plantados de café? Então, isso encerra planície em tudo quanto é coisa, né? 17 armazéns, grandes armazéns, Cocatrel. Pense numa potência, entendeu? Então, o Brasil é o segundo maior consumidor, o maior consumidor de café do mundo é os Estados Unidos. Depois vem o Brasil, né? E o Brasil é o maior produtor do mundo. Mas tem espaço demais no mercado mundial, sabe, para comprar café. Não, eu acho que é um mercado que deve estar extremamente carente aí de produtividade e eu acho que o Brasil tem condições de avançar muito nesse sentido, até porque quando a gente olha para a parte agricultável aqui do Nordeste em particular, principalmente nossa região aqui, a gente percebe que não é estimulado, que não é incentivado que isso aconteça. E termina que isso gera uma cadeia de falta. Né? Que se tivesse produtividade, tinha gente ganhando dinheiro, tinha gente trabalhando, enfim. Tinha circulações de coisas que estão precisando e as pessoas não estão querendo simplesmente porque não querem enfrentar um problema que precisa ser resolvido. Né? O que falta é realmente a parte, como sempre, né? O governo falha, né? É a infraestrutura. Uhum. Em Pernambuco, por exemplo, né? Infraestrutura para aproveitar o que tem de bom e produzir. Pois é. Então, já terminou a apresentação por aí? Já, só eu quero reforçar o convite amanhã, viu, na Academia de Letras, Rua 15 de Novembro, ali antes do Bonanza, né, naquela descida ali, às 17 horas. Então próximo ao Bonanza... Prédio da Academia de Letras. Prédio da Academia de Letras. Amanhã às 17 horas. 17 horas, quer dizer, finalzinho da tarde, né? E se Deus quiser, estaremos lá. Pronto. Junto com o senhor nesse... O licor da fazenda, a gente produz licor também. Licor, geleia, muita coisa lá. Eu sou assim, feito o senhor, eu sou um apaixonado por campo, coisa do campo, sabe? É plantação, é criação, Eu sou muito curioso nesse sentido. É porque eu não tenho terra eu mesmo, né? Eu tenho da família, meus pais têm, mas eu particularmente não tenho. Mas se eu tivesse, eu estava produzindo minha própria comida. Eu tenho vontade de fazer isso. Às vezes dá vontade de invadir lá o campo da família e dizer, vou ficar com esse pedaço logo aqui, pegar a minha herança e vou produzir aqui dentro. Mas eu não tomei ainda essa iniciativa. Não. Tome rápido. A gente, na verdade, consome... galinha de capoeira, a gente consome laranja, que se perde lá de muito. A gente consome manga, jaca, tem muito nos períodos. Coisas assim mais que produtividade baixa, né? A galinha, minha mãe tem de monte lá, uma paixão dela aí, galinha de capoeira. No final de semana passado, por exemplo, teve xerém com galinha no almoço, aí pronto. De vez em quando ela mata as galinhas dela lá e nós faz o pirão de galinha. É bom demais. Olha, quero agradecer muitíssimo, né, pela presença do senhor aqui, pela disposição de poder compartilhar conosco todo esse conhecimento que o senhor nos trouxe, falar a respeito de um assunto que me é muito curioso e eu acredito que muitos aí também têm curiosidade a respeito de inteligência artificial, que é algo inevitável. E vamos em frente ver o capítulo, né? Os novos capítulos dessa área aí de inteligência artificial. Certo, eu é que agradeço a sua gentileza do convite. Estou sempre à disposição para estar aqui, sempre que for convidado. E vamos em frente. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Tchau, tchau você que está aí. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.